Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aprender algo fascinante para quem gosta de entender o que passa dentro da mente humana. Como que funciona o subconsciente? Como que funciona todo o processo intelectual? Isso é algo bastante denso e extenso dentro da Kabbalah, só que no capítulo 3, o Tânia vai focar na parte relevante para o que nós estamos falando nesse livro, que é como ter o autocontrole, como ter o equilíbrio interno, através que nós vamos dominar e ter o controle sobre a alma animal. Nós vamos compartilhar aqui a tela e nós vamos aprender hoje a diferença entre Chokhmah e Binah. Em hebraico, às vezes pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas são bem diferentes. Qual que é a diferença entre Chokhmah, que seria a sabedoria, e Binah, que é o entendimento? Qual é a diferença entre os dois? A metáfora que é usada na Kabbalah, uma das metáforas, é uma semente e uma árvore. A árvore veio da semente, mas até uma semente virar uma árvore, tem todo um processo. Assim também na mente humana. As mulheres vão entender bem o que eu estou falando. Dizem que os homens, eles estão cheios de ideias. Só que nem sempre as ideias, elas são práticas. Nem sempre as ideias, elas vão levar para algum resultado. Muitas vezes fica no mundo das ideias. É dito que, em geral, os homens são de Chokhmah, as mulheres são de Binah. Os homens vêm com as ideias e as mulheres, elas tornam factível, se for possível, elas desenvolvem a ideia. Como está escrito no Talmud, o homem traz o trigo e a mulher faz o pão. Se você for analisar isso pela Kabbalah, é dito que as ferramentas que Deus ele usa para criar o mundo e as ferramentas que nós usamos para desenvolver um pensamento, sempre tem esses dois, essa dupla, Chokhmah e Binah. Chokhmah é aquela eureka. Tive uma ideia brilhante. E alguém te pergunta, me explica. Calma. Foi só a ideia. A ideia é comparado com um raio. O raio ele é intenso, forte, mas ele logo vai embora. Tanto é que se você não escreve a ideia, você não passa para alguém, aquela ideia pode desaparecer. Tinha um grande gênio no século passado, o Rogatchover. É dito que o dia mais difícil para ele era o Shabat, porque ele era um homem de uma mente incrível, sempre tinha novas ideias, novos insights, e ele precisava sempre escrever, porque senão desaparecia, que já vinha outra ideia. Shabat não pode escrever. Então era o dia que ele sofria não poder escrever essas ideias que apareciam na cabeça. Tem técnicas, como você lembrar, mas em geral a ideia é primeira ideia, aquele flash é Chokhmah. Segundo passo é Binah, é desenvolver a ideia. Então, pela Kabbalah fica fácil de você entender. Chokhmah é o Yud, aquele pontinho, o Yud. O que representa aquele Yud? Um pontinho. Mas se você estende e puxa ele para o lado e para baixo, ele forma o rei, que é representando Binah. Portanto, nós temos dentro da nossa mente o tempo todo a dupla funcionando. E nós precisamos da dupla, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Eu preciso ter ideias, eu preciso ter aquele flash de Chokhmah, mas eu preciso desenvolver a ideia através de Binah. Em geral, os homens têm mais facilidade com Chokhmah, as mulheres com Binah. Mas todos nós precisamos dos dois. Precisamos de Chokhmah e precisamos de Binah. Quando a gente fala de homem e mulher, já tem um exemplo mais interessante para entender. Qual que é o objetivo aqui no Tânia? Aqui a gente não está querendo falar da anatomia da alma, simplesmente para um conhecimento técnico. Nós temos um objetivo. O objetivo é moldar o nosso comportamento e o nosso caráter. Não só o comportamento externo. O nosso caráter, as nossas emoções. Inteligência emocional. Para isso, nós precisamos usar, como nós já explicamos, a ferramenta
mente controla o coração. Para isso, a gente precisa entender como que funciona a mente. A mente funciona dessa forma. Tem a ideia e tem o desenvolvimento da ideia. Quando o objetivo é que a ideia gere filhos, que os filhos são as emoções. Vamos voltar para o exemplo humano. O homem é Chokhmah, mulher é Binah. Para nascer filhos, o homem, ele dá a primeira semente, só que quem desenvolve durante 9 meses é a mulher. E na relação dos dois, é possível gerar filhos. Nós vamos aprender na semana que vem como que é representado pela Kabbalah a relação. Mas, por enquanto, vamos aprender esses 2 primeiros estágios. Chokhmah é o pai, Binah é a mãe. Chokhmah é a ideia, Binah é o desenvolvimento da ideia. Certo? Vamos ler isso dentro do Tânia. Vou compartilhar em hebraico para quem quiser. O Biur Ainyan. Página 74, não está em português. O Biur Ainyan. Kine השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. Primeira etapa no processo intelectual é Chokhmah. Chokhmah, se você dividir em 2, fica Koach Ma, a força de perguntar o quê? Sim, o quê? O que você está falando? Você não tem ainda uma definição. Ainda está muito abstrato. É aquele Ma. Quando você só sabe perguntar o quê? O Kshemotzi, Kocho, Elapoel. Quando você desenvolve esse potencial, essa ideia original, e você traz na prática. Shemid bonen besichlo. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o processo da meditação. Quando você midbonen, em hebraico, meditação é idbonenut. Idbonenut é usar a binah. Binah vem de boné, de construção. Quando você constrói a ideia na sua cabeça. Leoshro ou leomko. Então, construir, existe você criar associações paralelas, existe o aprofundar. Esta é a segunda etapa. Todos nós passamos por essas 2 etapas para construir uma ideia. Tem que ter a inspiração, pode ser que alguém te trouxe a ideia germinal e você depois desenvolveu. Pode ser que você não é tão bom em desenvolver. Você contrata alguém para desenvolver as suas ideias. Então, cada um tem que saber seu ponto forte, mas cada um passa o tempo todo por essas 2 etapas. Mas é tão rápido que a gente não percebe. Na Kabbalah, como são chamados esses 2, Chokhmah e Binah, esses 2 são chamados de pai e mãe. Por que eles falam de pai e mãe? Porque que nem pais, eles podem gerar filhos, assim também a mente, ela pode e deve gerar filhos que vão ser os sentimentos. Vamos passar agora, então, para essa relação que, como já explicamos, é um fenômeno natural. É uma ferramenta que todo ser humano tem. A relação de mente e coração. Em geral, a noção, pelo menos até pouco tempo atrás, das pessoas e até mesmo da ciência, é que são 2 mundos separados. A mente e o coração são 2 mundos que não se conectam. Tanto é que, quando eu comentei na terapia em grupo, no Farbrengen, que teve o encontro de Freud e o 5º Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Rashab. E foi justamente isso que o Freud pergunta para o Rebbe, fala, o que é essa tal da Hassidut? Me explica. E o Rebbe falou para ele, a Hassidut é mente controla o coração. A mente, ela molda o coração, molda as emoções. E o Freud falou, mas são 2 mundos distintos. Tem um mar entre eles. E o Rebbe falou, é justamente esse o trabalho da Hassidut, criar a ponte que conecta os 2. Hoje em dia a ciência já está entendendo a relação entre os 2, que nem eu falei, do TED Talk, etc. Mas, na Kabbalah, sempre isso estava muito claro, que mente controla coração. Por quê?
Porque as emoções, elas são filhas, elas são a conclusão direta do seu pensamento. Hoje em dia, em Israel, eles têm um método que eles chamam Efrat. Então, eles acham que é revolucionário. Isso daqui é, em palavras modernas, o que o Tânia está falando aqui já há séculos. Efrat, tá, o Aleph, Pei, Reish, tá, é Irua, Pirush, Regesh, Totzah. Falando em português, seria o fato, a interpretação do fato, o sentimento e a sua reação. Então, lembra que a gente contou aquela história numa das aulas de Tânia, que o aluno viu o professor viu o aluno mostrando o relógio para ele. E ele tinha chegado atrasado. O fato foi, o aluno mostrou o relógio. No final a gente viu que o final da história não era que o aluno estava criticando o professor, ele estava mostrando o relógio novo. Mas qual foi a interpretação do professor? Que o aluno está chamando a atenção dele, que ele chegou atrasado. Qual foi o sentimento que ele teve, então? De raiva, de incômodo. Qual foi a reação dele? Ele brigou com o aluno. Se ele tivesse interpretado o fato diferentemente, porque o fato foi o mesmo, se ele tivesse interpretado, ou o aluno tivesse falado, olha meu relógio novo, ele ia falar, parabéns, estou feliz por você. O sentimento seria positivo e a reação seria positiva. Portanto, o que o Tânia está falando aqui é o seguinte, nós precisamos aprender a interpretar os fatos de forma satisfatória. Portanto, os sentimentos vão ser positivos e a reação também. Então, se Chokhmah e Binah é pai e mãe, e as emoções são filhos. Portanto, se no meu cérebro eu tenho pensamentos positivos, eu tenho sentimentos positivos. Amor, por exemplo. Se eu tenho informações negativas, eu tenho sentimentos de rejeição. E com isso, nós vamos entender o que o judaísmo fala sobre a mitzvah amarás a Deus. Nós falamos todo dia no Shema Israel, você tem a mitzvah de amar a Deus. O que quer dizer isso? Você aponta a arma, não é bem o caso, mas você obriga a pessoa a amar a Deus? Como você pode obrigar uma coisa dessas? Pode ser que eu não estou afim, por exemplo, de comer matzá. Eu não gosto de comer matzá, mas eu me forço a comer matzá. Eu não quero ficar no açúcar, mas eu me forço. Tudo bem. Mas como você pode forçar um sentimento? Como que Deus ele pode ordenar? Sentimento tem que ser uma coisa natural. Então, justamente o que a Hassidut explica, o Tânia explica, o sentimento é natural, uma vez que o teu pensamento ele está focado nesta ideia. Se você focar teu pensamento na ideia correta, se você focar que Deus é bom com você, você pensa e agradece Ele por tudo, você vai querer se aproximar dele. Se você pensar coisas negativas de uma pessoa, por exemplo, você vai querer estar longe dele. Então, tudo depende do que eu coloco na minha cabeça. E o que eu coloco na minha cabeça é escolha minha. Eu não posso parar de pensar, mas eu posso e devo escolher o que pensar. Chokhmah. Chokhmah, que a gente fala que é aquele primeiro ponto germinal, é o que todos nós temos. A tradução em português é ruim, é fé. Não é fé, é emuná. Emuná é muito mais do que fé. Fé, pelo menos em religiões, o judaísmo não é uma religião. Nas religiões, fé é algo que eu escolho acreditar. Emuná, nós nascemos conectados. Emuná vem de imun. Imun é treino. Todo mundo tem músculo. Só que ele pode se atrofiar ou você pode trabalhar e fortalecer os seus músculos. Nós devemos fortalecer essa conexão germinal, essencial que nós temos. Chokhmah é a emuná. Binah é a meditação. Todos nós acreditamos, todos nós temos conexão com Deus. Só que a gente, no dia a dia, a gente está pensando em outras coisas. Todos nós meditamos. Meditamos é pensar muito em algo. Então, todo mundo que tem raiva, ele está meditando negativamente. Todo mundo que está ansioso está meditando negativamente. Todos nós meditamos. Quando você meditar positivamente, que a gente vai ver agora dentro do Tânia, meditar na grandeza de Hashem,
Magadlu Maser Hashem. Então, por exemplo, quando você vai ver um documentário dos bichos do mar ou da vegetação, etc., e você parar para pensar que isso é a grandeza de Deus, ou quando você vai estudar anatomia humana, estudar o corpo humano, estudar medicina, você estuda astrologia, astronomia, isso tudo pode te aproximar de Deus, se você pensar da forma correta. Olha como Deus é grande. Isso vai te gerar emoções positivas, que é o amor, o respeito, a reverência a Deus, que é a base do judaísmo. Vamos ler aqui dentro do Tânia. Que a sechel shebenefesh jamaskelet, que shemid boneno mamig meod gulat Hashem. Nós estamos falando agora, essas ferramentas podem ser usadas para tudo. Eu posso meditar em besteira. Estou falando agora da alma divina, certo? Nós estamos aprendendo agora os elementos brancos do jogo de xadrez da vida. Quando você estuda sobre a grandeza de Deus, Hassidut, você medita e se aprofunda na grandeza de Deus, então aqui não vamos entrar, que não dá tempo, já abordamos isso em outras ocasiões, podemos depois marcar um dia, quem sabe em breve. Aqui está falando 3 etapas da meditação. Pensar como Deus preenche o mundo, como Deus envolve o mundo, e como tudo perante Deus é nada. Isso aqui são 3 etapas na meditação. A gente pode, se Deus quiser, se tiver interesse, marcar uma meditação judaica para a gente poder se aprofundar. O melhor seria presencialmente a gente fazer isso perto da natureza, como que a gente fazia antes da pandemia. Quem sabe perto da natureza, o distanciamento a gente pode marcar. נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו מחשבתו ליראה ולהתבושש וגדולתו יתברך שאין לו סוף ותכלית. Se você pensar realmente, agora eu vou dar uma dica simples, que talvez para já começando, pensa como que Deus é bom com você. Pense em coisas simples. Olha como eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego. Não fica vendo o que você não tem. Vê o que você tem. Agradece, foca nisso. Te garanto que isso vai te trazer um sentimento positivo para com Deus. E também vai te trazer um sentimento de respeito, de reverência. Aqui ele fala de medo, as pessoas traduzem como medo, temor não é medo. Aqui ele está falando um respeito tão grande, até que você chega a ter vergonha de fazer algo contra Deus. Então pensa uma pessoa que se respeita muito. Você não tem coragem de fazer certas coisas na frente dessa pessoa. Ele vai te castigar? Não, não é por castigo. É respeito. Então você tem um respeito tão grande perante Deus. Você sente que Deus está presente na tua vida o tempo todo, que você respeita, se comporta a um nível de respeito máximo, porque Deus está o tempo todo te olhando. Mesmo no meu quarto, sozinho, trancado, Deus está me olhando. Ninguém está me vendo? Deus está me vendo. E isso é confortante. Deus está comigo, cuidando de mim. Ele me ama. Então, todo esse sentimento positivo, que a gente pode depois elaborar mais numa meditação prática, isso traz sentimentos positivos. Portanto, isso vai gerar sentimento de calor, de proximidade, de amor. São intensidades de amor e paixão e vontade, para poder se aproximar de Hashem. Vehi klot hanefesh kedichtiv nechsefa vegam kata nafshi vegomer uktiv tzama nafshi lelokim. Isso vai gerar uma sede. O que acontece? O coração ele é quente, as emoções elas são quentes, certo? Uma pessoa emotiva é uma pessoa quente, a pessoa intelectual é uma pessoa fria. O segredo de um relacionamento é você colocar o calor. Quando você tem um relacionamento frio, não é bom. Nós queremos um relacionamento quente com Deus. Como a gente gera esse relacionamento quente? É a emoção, mas a emoção ela nasce da cabeça, do entendimento, do pensamento. Como ele fala aqui, Gatsimaon, o mitzod, a eshelokit. Essa sede, essa ânsia, essa paixão, essa vontade de estar próximo de Deus, ela vem quando você procura esse elemento fogo. Lembra que a gente falou que tinha os 4 elementos? O elemento fogo da alma divina.
ou com Ashkatuba Tivim, Renubetz Chaim, Shesodaeju Belev, como é sabido que o elemento fogo está no coração, mas principalmente no coração, o elemento água principalmente na cabeça, no cérebro, como nós estamos falando, que o cérebro ele é mais calculista, ele é frio. E assim explica o livro Etz Chaim da Kabbalah, que a Chokhmah, ela é comparada com... onde eu estou aqui? A Chokhmah é comparada com a água, e a Binah, depois por que a Chokhmah é comparada com a água? Quando você sabe que você não vai perder o relacionamento, você fica tranquilo. Infelizmente, você acaba deixando de regar esse relacionamento. Então, pense o relacionamento entre irmãos. Você pode brigar a vida toda, você nunca vai deixar de ser irmão. Então, você não tem medo de perder. Um casamento, por outro lado, se apaga a chama, o casamento pode acabar. Porque o que mantém o casamento é uma paixão, é um amor, é um elemento mais forte. Portanto, eu preciso estar o tempo todo colocando lenha na fogueira. Por quê? Porque não existe essa relação natural. Nós não nascemos próximos. Nós escolhemos casar. Então, você precisa o tempo todo estar colocando lenha. Então, quando existe e quando um casamento ele se torna igual irmãos, você está matando o casamento. Você tem que estar o tempo todo fazendo esse fogo existir. Então, quando você está muito próximo, quando é natural essa relação, isso é comparado com a água pela Kabbalah. Então, você tem o amor de água e o amor de fogo. Nós precisamos gerar o amor de fogo no nosso relacionamento, no nosso casamento com Hashem. E no momento que você tem a água e o fogo, no momento que você tem Chokhmah e Binah, nascem os filhos. Quais são os filhos? Os filhos, nós temos 2 filhos gerais. É o amor, que é a proximidade, e a reverência. Na verdade, é ao contrário a ordem. A Kabbalah diz que primeiro você respeita e depois você ama. Isso é importante para o casamento também, não é aqui o momento de falar. Então, abre vários windows que nós precisamos falar. O casamento também é dessa forma. Aquela pessoa que fala amor à primeira vista, paixão, etc., toma cuidado com isso. Primeiro você tem que respeitar a pessoa, depois você ama. Primeiro respeito, depois amor. A gente desperta o respeito para Hashem, pensando na grandeza dele, como ele é o Todo-Poderoso, mas esse Todo-Poderoso cuida de mim e me ama, e aí eu vou aprender a despertar também o sentimento de amor. Se eu tenho amor e respeito, Avá, Veirá, eu tenho todos os outros sentimentos. Estou falando aqui especificamente na relação com Hashem. A base do judaísmo é amor. Se eu gosto, se eu amo Deus, eu vou cumprir todas as mitzvot positivas. Irá, se eu respeito, eu não vou fazer nada contra ele, eu não vou transgredir as 365 negativas. Portanto, nós vimos hoje o pai e a mãe da nossa vida, Chokhmah e Binah. Se Deus quiser, na próxima aula nós vamos ver a relação entre o pai e a mãe, que é o Dat, extremamente interessante. Vamos abrir agora para